série chama, vocês viram lá no grupo, nas redes sociais que nós anunciamos, Os Deveres da Sã Doutrina. Nós vamos fazer uma exposição em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Então abram lá comigo em Atos, obrigado, em Atos, capítulo 20. E não, eu não estou ficando doido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do versículo 17, Atos 20 e 17, diz assim: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo queria ter uma conversinha com os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso. Dá uma olhada agora lá no versículo 28, versículo 28 até o 31, diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Imagina que Paulo tinha fundado uma igreja aqui, estava passando um tempo ali em Éfeso com o pessoal dessa igreja e chegou a hora da partida. E a gente esperaria umas palavras um pouco mais animadoras, encorajadoras para Paulo falar para esta igreja. De fato, ele fala algumas palavras mais animadoras, interessantes aqui no meio dessa conversa toda, mas eu queria dar destaque porque ele fala para o final disso. No final da conversa com os líderes daquela igreja em Éfeso, Paulo chega e fala assim: ó, se prepare, o negócio não vai ficar bom assim sempre não. Por enquanto tá legal, tá bom, a igreja tá indo bem aí, mas logo logo, Paulo fala, vão vir lobos ferozes, vorazes, para devorar vocês. E mais, dentro de vocês vão surgir pessoas que vão distorcer a verdade. Paulo não é um negativo, não um pessimista, dizendo que toda igreja é fadada logo a uma hora ou outra de problema e tudo mais. Talvez ele tenha visto alguma coisa ali, de fato a gente vai ver na carta 1 Timóteo que ele viu realmente algumas coisas acontecer ali, algumas pessoas estavam mais intencionadas ali, mais intencionadas na sua prática ali, e por outro lado, provavelmente ele estava vendo alguma coisa de fora que estava flertando com a igreja. Paulo então diz que essas pessoas iriam passar por problemas externos e internos. Curiosamente, aliás, não só nos nossos dias, mas se você estudar a história da igreja, você vai fazer isso ano que vem comigo lá no seminário, vocês vão ver que todos os momentos da igreja, a igreja teve que passar por controvérsias, por problemas externos, ataques de fora, de pessoas olhando para a igreja dizendo: vamos acabar com esse pessoal aí, vamos mudar tudo, eles são desnecessários, para que um grupo desse aqui? Como também internamente, pessoas se levantando de dentro da igreja, distorcendo a própria palavra. Claro que, como lá João vai dizer na sua primeira carta, aqueles que saem do nosso meio, começam a distorcer a verdade, não são de fato do nosso meio. O próprio João vai dizer isso, né? O apóstolo Jesus, numa das suas cartas. Mas é interessante porque a gente está vivendo hoje, especialmente depois do iluminismo, que foi o grande movimento que tentou tirar, ou está tentando até hoje, né, tirar Deus da história e colocar o homem como centro. A gente está vendo um movimento em que as pessoas estão olhando para a igreja e não estão fazendo aquela perseguição de matar. Você não vai morrer hoje por ser cristão. Tem gente que morre no mundo aí por ser cristão. Acontece isso ainda hoje. E aconteceu ao longo de toda a história, desde a fundação da igreja, desde lá de Estevão, o primeiro mártir.
Mas há um movimento contra os princípios que nós defendemos como igreja. Se você ligar a TV, você vai ver um ataque constante, por exemplo, à família. Uma descaracterização, uma desconstrução do que é família. E mais, dos direitos que a família tem, por exemplo, na educação dos seus filhos. O que mais está se falando aí, há deputados, vereadores e pessoas dizendo que, na verdade, os filhos não são propriedade dos pais. Os pais têm que entender que os filhos são propriedade do Estado. E uma vez que, se essa verdade começar a ser aceita pela sociedade, porque infelizmente uma mentira muitas vezes dita, algumas pessoas começam a acreditar em uma verdade como essa, a gente está fadado ao que o Estado quer ensinar para o nosso filho, e não como nós, como pais, queremos ensinar para os nossos filhos. E aí cada família tem que escolher o jeito de decidir, é o seu filho que ele está criando, os seus filhos que ele está criando. Mas há um movimento contra aos princípios da igreja. Nós defendemos a vida e eles defendem a morte. Nós defendemos a família e eles desconstroem a família. Nós defendemos o casamento e eles desconstroem o casamento. Todos os valores que são defendidos pela igreja são desconstruídos pela sociedade. E mais, há uma tentativa de limitar a participação da igreja à vida particular. Talvez você já tenha visto isso na sua faculdade, no seu trabalho. Quando você vai conversar com alguém e vai expor alguma convicção sua, de algum, que seja política, cultura, enfim, alguma área dessa, vai dar o seu palpite baseado nos princípios que a Bíblia traz, e eles vão dizer, não, isso daí é fé, isso daí deixa para o domingo à noite. Aqui o papo é outro. Aqui não tem lugar para fé. É como se pudesse um dia excluir a fé de qualquer conversa nossa. Porque toda vez que alguém está conversando, as suas palavras externizam a fé dela. A crença dela no coração é mostrada pelas suas palavras e pelas suas atitudes. As pessoas às vezes não percebem isso, elas acham que não estão agindo com fé. Mas elas estão mostrando as crenças delas, os valores nas suas conversas, nas suas atitudes. Isso tudo é um ataque externo que a gente está tendo contra a igreja nos dias de hoje. Agora, se não bastasse isso, nós temos também muitos ataques internos. Isso porque o iluminismo, juntamente com esse movimento de humanização, trouxe consigo também, alguns aqui já ouviram esse termo, o liberalismo teológico, que desconstrói a Bíblia. Uma das grandes lutas desse liberalismo teológico, veja bem, são gente que frequenta a igreja, que se dizem cristãos, mas vão dizer que milagres não existem. Porque o homem não consegue explicar racionalmente um milagre. E se o homem está no centro de todas as coisas, o homem precisa explicar tudo, e ele não consegue explicar um milagre, logo, milagre não existe. Então, eu já vi uma pregação dessa um dia ao vivo e a cores. Não que eu tenha ficado feliz com isso, claro, Mas um dia eu vi um pregador dizendo que aquela multiplicação de pães que Jesus fez, na verdade mesmo, foi uma multiplicação da generosidade das pessoas. As pessoas vendo o menininho ali dando o seu lanchinho, ficaram comovidas e repartiram seus alimentos de modo que todo mundo se alimentou. Minha pergunta é, para alimentar 5.000 pessoas, você não precisa repartir. Se todo mundo deu um pouquinho, significa que cada um comeu sua comida. Não foi nenhum milagre, não tem nada especial ali. Aí eles dizem que, na verdade, alguns cristãos posteriores colocaram alguns mitos na Bíblia, que é o que nós chamamos de milagre. Que eles não percebem, ou na verdade percebem, porque eles dizem também que a ressurreição e a encarnação não passa de historinhas que inventaram e inseriram na Bíblia, é que essa ausência de milagres, você impossibilita a própria obra de Jesus Cristo em nosso lugar, de maneira que a nossa salvação agora está em xeque. Ora, se não existe milagre, que é maior milagre do que Deus se fazendo homem e vir habitar aqui a este mundo e morrer na cruz e ressuscitar ainda depois, que é maior milagre do que esse? Agora, se um milagre de multiplicar pães é impossível, quanto mais Deus se fazer carne, morrer na cruz e ressuscitar para salvar os nossos pecados. Então nós temos passado por momentos que de dentro da igreja, pessoas que se dizem igreja, como Paulo está dizendo aqui para esse irmão, torcem a verdade. Eles ainda leem as escrituras, mas leem de maneira torcida. Não se bastasse isso ainda há um movimento grande aí para um certo relaxamento moral do cristão. Eu acho impressionante que cada semana, eu ouço mais e mais ou conhecidos, ou conhecido de algum conhecido, que estava lá na igreja, frequentando a igreja com seus valores, mas no fim, deu a louca, o cara jogou tudo pro alto e quer viver agora a vida dele do jeito que ele bem entender, cansou disso tudo. Eu falo,
Será que um dia ele realmente entendeu toda a mensagem das Escrituras? O cara assim, cansei disso tudo, vou ver minha vida. E pior, alguns dizem ainda, né? Não, mas eu vou continuar frequentando a igreja, fica tranquilo. Eu falei, o que vai adiantar se eu continuar frequentando a igreja? Isso é de menos, né? Parece que assim, para aliviar, o povo fala assim, não, fica tranquilo, eu vou continuar indo na igreja. O que vai adiantar você ir na igreja? Faz algum sentido, você não pratica nada do que está na Bíblia e fala assim, não, mas fica tranquilo, eu vou continuar na igreja. É o cara que chega pra gente e fala, imagina que ele chega pra você e fala assim, eu não sou mais palmeirense para pegar o jogo, eu sou corintiano, mas fica tranquilo, eu vou continuar frequentando lá o jogo do Palmeiras, tá? Vai ser até pior pra você, você vai estar em campo inimigo. É o cara que quer viver a vida do jeito que ele quer e fala, eu vou continuar vindo na igreja, vai ser pior pra ele, porque ele está num lugar que prega o que ele não quer viver. Bom, infelizmente tem igrejas que pregam que as pessoas querem ouvir, né? Isso é um problema também. Bom, diante de tudo isso que Paulo estava já prevendo naquela igreja que iria acontecer e que nós identificamos, talvez, se eu abrisse aqui, você falar, também tem isso, também tem aquilo, está acontecendo isso hoje, né? Enfim, você poderia citar vários ataques à igreja em si, e muitos deles a gente sabe que é por causa dos maus exemplos que nós temos, de pessoas que se dizem cristãs, a gente sabe disso, mas há um ataque tanto naquela época quanto hoje em relação à igreja. Qual será que é a solução de Paulo em relação a isso? 1 Timóteo. Abram lá, carta de 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós veremos no estudo de hoje algumas que eu chamei de as devidas apresentações. Por que as devidas apresentações? Porque nós temos que, no primeiro estudo, apresentar essa carta de 1 Timóteo, que Paulo escreveu. Nós temos que também apresentar o que ele apresenta também nessa carta, que é ele, a sua autoridade, aliás, mais a sua autoridade do que ele mesmo, vou mostrar isso, e o seu destinatário, que é extremamente importante. E nisso tudo ele já está mostrando o propósito pelo qual a carta também foi escrita, que tem muito a ver com o que nós lemos lá em Atos, capítulo 20. Eu dei o título desta série de Os Deveres da Sã Doutrina. Então, se há alguns distorcendo a verdade, quais são os nossos deveres em relação a essa doutrina? Agora, esse nome é um trocadilho, né? É um significado meio dúbio. Por quê? Porque nós vamos tratar de duas áreas em que essa frase faz sentido. Ela pode significar duas coisas. Primeiro quais os nossos deveres em relação a essa doutrina. E Paulo vai explicar muito isso. Paulo vai dizer para Timóteo e para quem Timóteo deveria passar essa mensagem, que eles deveriam guardar, preservar, batalhar pela essa doutrina. Ele fala assim, Timóteo, vai ter um monte de gente ensinando coisa errada aí fora da Bíblia, mas você guarde essa doutrina, preserve essa doutrina, ensine essa doutrina. Esses são os nossos deveres em relação a essa doutrina. Mas, por outro lado, essa frase também pode significar quais são os nossos deveres, porque nós cremos nessa doutrina. E aí eu estou falando de mais algo prático, de vivência mesmo. E Paulo vai tratar muito disso na carta também. Paulo vai mostrar tanto para Timóteo, quanto vai falar, Timóteo, fale para as pessoas aí como eles devem agir realmente na casa de Deus. Inclusive essa expressão que ele vai usar num dos seus textos que vai ser exposto aqui. As pessoas vão saber que porque elas creem nessa doutrina, há deveres para serem cumpridos. Interessante, as pessoas não gostam dessa palavra muito, né? Os deveres para ser cumprido. As pessoas gostam daquilo que é bom, né? Dos benefícios do Evangelho, dos benefícios de ser um cristão. É só você perguntar para qualquer um desses aí que nem crê direito na Bíblia, ou quer ver do jeito que quer, pergunta para ele se você não quer ir para o céu. Ele vai falar, claro que eu quero. Você acha que é doido, quer ir para o inferno? Claro que não. Aí você pergunta para ele depois, ok, então você vai para o céu porque provavelmente você ama a Deus. Ele fica, claro, quem não ama a Deus, nem ama a Deus. Ok, Jesus Cristo fala que aquele que me ama obedece meus mandamentos. Não, esse negócio de mandamento não é legal, não. Aí não. Mas, percebe, as pessoas querem o benefício do Evangelho da sã doutrina, o que tem a oferecer, e tem muitos benefícios que o Evangelho tem a nos oferecer, mas esquecem dos deveres da sã doutrina. Se você crê de fato na Bíblia, você tem um compromisso com Deus, que é o autor das Escrituras, de cumprir aquilo que está sendo dito aqui. Então esses são os deveres. Espere em todas as mensagens, e me cobre, e cobre o William também, se nós não falarmos sobre isso, mas
quase todos os parágrafos de 1 Timóteo, ou Paulo está tratando sobre preservar essa doutrina, batalhar, falar dessa doutrina, pregar essa doutrina, ou ele está falando das consequências, dos deveres práticos dessa doutrina. Então a carta toda gira em torno deste grande tema, que eu condensei os dois numa frase dúbia para ficar mais fácil, esses os deveres dessa doutrina. 1 Timóteo é uma das últimas cartas de Paulo. Ela foi escrita provavelmente em 63 depois de Cristo. E Atos termina antes disso. Então, se você tentar Atos, que conta a história do início da igreja, inclusive o ministério de Paulo, inserir 1 Timóteo em algum lugar ali, você vai ver que não casa. Porque Atos não conta toda a vida de Paulo. Termina só dizendo que ele estava lá preso, numa prisão domiciliar em Roma, e pregando livremente o evangelho. Acabou o livro. Você fala assim, Lucas, você morreu antes, né? O que aconteceu com ele? Por que ele não terminou a história? Mas essa é a ideia mesmo de Lucas. Lucas está escrevendo Atos para dizer, ó, a história não acaba. Então ele não põe um fim para o livro. Ele fala, a história só está começando da igreja. A gente já está no ano 2019 e a história está continuando da igreja. Então ele não está querendo colocar um ponto final nessa história. Então Atos termina com Paulo preso em Roma, pregando o evangelho, mas livremente. Mesmo preso, o evangelho ainda está progredindo. Que é essa a ideia de Atos. Mas depois acontecem alguns eventos, alguns acontecimentos depois do livro de Atos, e um deles, então, lá no finalzinho da vida de Paulo, é a escrita dessas 3 últimas cartas, que um teólogo lá do século XVIII colocou o nome dela como Epístolas Pastorais. Então, até então, não era assim que era chamada, elas eram mais vinculadas às cartas relacionadas à igreja, como 1 Coríntios, por exemplo. Mas daí, esse Berdocco, teólogo lá do século XVIII, decidiu chamá-las de epístolas pastorais. Isso porque elas são direcionadas a algumas pessoas, duas, né, no caso, 1 e 2 Timóteo e Tito, então é direcionado a Timóteo e Tito, que exerciam um papel como de um pastor, embora eles não são identificados na Bíblia como pastor propriamente dito. Na verdade, o que se fala de Timóteo é que ele era um evangelista. Muito provavelmente aquele terceiro grupo ali de Efésios, né? Existiam os apóstolos, os profetas, os evangelistas e depois os pastores mestres, que parece que tem muito a ver com a liderança aqui da igreja propriamente dita. Lembra lá de Atos? Que Paulo fala assim, né? Vocês bispos, né? Os presbíteros, pastoreiem a igreja de Deus, é um grupo só que ele está falando, mas entre a autoridade apostólica, aqueles que foram comissionados diretamente por Deus, logo vou dizer isso, porque Paulo se identifica como um deles, e aqueles que vão liderar a igreja, como eu faço hoje, existe um grupo aí no meio, que são aquelas pessoas, apóstolos eram 12, 13 pessoas só, então eles não podiam estar em todo quanto é lugar, eles tinham aqueles que eram recebiam uma certa autoridade vinda deles, uma autoridade apostólica para exercer algumas funções lá. Por isso que ele fala direto para Tito e para Timóteo, né? Falou, estabeleça a liderança, você tem o meu aval para fazer isso. Então, Timóteo era uma pessoa como essa. Então essas 3 cartas, e a ordem de escrita, né? 1 Timóteo, depois escreveu Tito, depois 2 Timóteo, é uma briguinha, mas é basicamente essa ordem. É a ordem em que essas cartas são escritas. Então, 1 Timóteo 63, e logo depois ele escreveu as outras 2, já no finalzinho da sua vida. Bom, apresentada a carta então de 1 Timóteo, seu tema, essas questões, olha para os versículos 1 e 2 da carta. 1 Timóteo 1 e 2, capítulo 1, versículos 1 e 2. Texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse tempinho tá deixando, pelo menos não tá igual ontem, né, Beto? Ontem, né? Rapaz, hein? Foi bom, mas olha, a voz estava complicada, né? Mas foi bom. Eu e o Beto tivemos uma troca de experiência, né? Agora, o que vocês quiserem saber de motor, vocês perguntam por Beto, porque eu não aprendi nada. Eu estava olhando e falei, gente, é uma outra língua isso. Eu ia falar assim, nossa, você está falando grego, mas se fosse grego, daria para ter. É outra língua, é uma coisa assim. Não, vai ter Deus, acho que eu entendi assim 10% das palavras. Imagina o que ele estava falando, mas é um monte de termo, de coisa. Enfim, o Beto
dá treinamento em retífica, né? Conserta motor. Eu falei, cara, como o motor é tão complexo assim, né? A gente só vê água e óleo. Pai, no posto vê água e óleo. Parece que é só isso, né? Água e óleo. Tá bom, água e óleo. Tem uns que esquecem até disso, né? Começa a sair fumacinha, fala, o que será que está acontecendo? E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o Beto e ministrar lá para eles. Foi muito bom mesmo, foi muito legal a experiência, né, Beto? Foi bem bacana. O lanchinho estava bom também, né? Enfim, tem também os... Aliás, comemorar 10 anos de casado lá no Beto, numa lanchonete com ele. Eu não podia nem falar isso, porque vai que o garçom dá parabéns pra gente e fala, não, você não nada a ver com isso. Aí eu tô comemorando, não ele, né? Eu tô comemorando 10 anos. Então assim, tem que ficar quieto, né? Por causa disso, né? Então, não, você não tá. Mas bom, tudo isso para dizer que minha voz melhorou de sexta, mas ainda essa tocinha tá me incomodando. Bom, Paulo vai fazer, depois de apresentado a carta então para vocês, Paulo vai fazer 2 apresentações. Ele não se apresenta propriamente dito, mas ele apresenta a autoridade por trás de quem ele é, para depois apresentar o seu destinatário, que também com uma frase, só mais uma frase que diz muita coisa, né? Então Paulo ele só diz que ele é um apóstolo, mas até aí tudo bem, porque a gente já está aqui em 63 depois de Cristo, quase todo mundo já sabe que ele é um apóstolo, não é nenhuma informação nova, nada. Por outro lado, algo importante é ele dizer que ele é um apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Apóstolo. Tem muita gente que acha que há aquelas regalias no cristianismo. Tem gente que acha que assim que é bom, sabe? O cara começa a se denominar profeta, apóstolo, mas ele não sabe o que significa. Se ele soubesse mesmo o que a Bíblia fala do que é ser um profeta, um apóstolo, ele talvez não queria uma coisa dessa. Porque eram pessoas, tanto os profetas lá do Antigo Testamento, quanto os apóstolos do Novo, que abriam mão de sua vida. Abriam mão. Só para você ter uma ideia, Isaías foi chamado por Deus para ser um profeta, e teve uma época na vida dele em que ele teve que andar 3 anos nu. Porque Deus quis assim para passar uma mensagem por meio da vida dele. Vê se os profetas hoje querem ser profetas agora. Eles falam, não, você não quer. Do mesmo jeito o apóstolo. Porque o apóstolo, embora ele é identificado lá em Efésios como um dom que Jesus Cristo dá para a igreja, mas não é um dom como os dons de Romanos. É um dom que a pessoa, ela é aquilo, e não que ela possui aquilo. Por exemplo, se você tem o dom de servir, que está na lista de Romanos, você está servindo quando você está fazendo alguma coisa. Mas quando você está lá no seu sofá, na sua casa, com a perna para cima, você não está servindo. Você está descansando. Tudo bem? Apóstolo não. O apóstolo, ele é apóstolo. Ele abria mão da vida dele. Tanto é que várias vezes Paulo fala assim, eu queria ir para tal lugar, mas Deus me impediu. E me fez ir para tal lugar. E ele tinha que obedecer, porque ele era um apóstolo, ele era selecionado por Deus. Aliás, se você lembrar da conversão dele lá em caminho de Damasco, lá quando ele cai e tudo mais, aí Deus fala para o profeta aí lá, o Ananias, fala, você vai abrir os olhos dele, né? vai ungir, vai fazer tudo, vai batizar ele. Aí Ananias fala, opa, mas esse cara aí está perseguindo a igreja, né? Você tem certeza, Deus, que é esse mesmo? Aí Deus fala, não, é esse mesmo. Ele vai experimentar o que é sofrer pelo meu nome. Deus falou assim, olha, eu escolhi ele mesmo e já escolhi o que vai acontecer com ele não tem opção. Ele é um apóstolo. Eu escolhi ele para ser um apóstolo. A pessoa que é apóstolo não tem opção. Por quê? Porque é ordem de Deus. É um mandato de Deus. Nem a vida que ele levava ele tinha uma opção, nem a mensagem dele. É interessante que lá na carta a Tito, também dessas pastorais, ele vai dizer assim no versículo 3. De Tito capítulo 1, também na introdução da sua carta. Ele vai dizer, no devido tempo, ele trouxe à luz, Deus, trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus. Paulo fala assim, gente, o que eu falo, não é nem eu que quero falar isso, é a ordem de Deus, ele confiou a mim essa mensagem, porque eu sou um apóstolo dele. Então o apóstolo é aquelas pessoas lá do início da igreja, autorizadas por Deus, porque Paulo fala que precisava ter visto Deus face a face, e ele viu, meio que fora de hora, mas viu a Deus face a face a Jesus Cristo, e comissionado diretamente por Jesus Cristo, para autorizado por Deus, e autorizado sim, de maneira meio inspirada mesmo, porque eles escreveram a maior parte das escrituras do Novo Testamento,
continuar a mensagem de Jesus Cristo. De maneira que hoje a gente não tem mais esse apóstolo. Embora as pessoas gostam ainda. Apóstolo já ficou fora de moda já, né? Porque tem muito apóstolo, agora já está profeta, agora tem um patriarca no Brasil. Ó, temos um patriarca do Brasil, viu? Chique, né? E aí daqui a pouco o patriarca já não vai estar muito assim, o cara vai ser, vai ser um anjo. Não, anjo já tem aquele cantor, né? Que era um anjo, lembra? Que os mais antigos vão lembrar, que era um cantor que era um anjo, assim também. Aí logo vão fazer o quê? Bom, eu sou Deus. É o próximo passo. Porque chega uma hora que não tem mais como subir. Mas as pessoas querem cada uma ter autoridade em cima da outra. E dizer que é maior. E maior. E não tem mais onde ir. Daí qualquer anjo e depois é Deus. E na verdade eles se colocam mesmo na posição de Deus para dizer o que para eles de fato é a Escritura, quando na verdade a nossa tarefa é fazer o que Paulo fez. A gente está aqui para falar o que Deus quer que seja falado. A mensagem que Ele ordenou para a gente. E não aquilo que a gente gostaria de falar. Então Paulo fala que ele é um apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador. E de Cristo Jesus a nossa esperança. Agora, pensam por que é importante Paulo falar isso para Timóteo? Porque Timóteo, Paulo está colocando Timóteo numa enrascada aqui, né? Se for ver bem. Timóteo vai ter que confrontar muita gente. Timóteo vai ter que lutar pela essa doutrina. Todo esse negócio que ele viu em Éfeso lá, que Paulo falou, logo vão vir novos Borazes de fora, vai surgir de dentro aí, então eu vou deixar alguém aí para combater tudo isso. Então, Paulo está ajudando Timóteo na cova dos leões realmente para dizer, Timóteo, você que vai garantir que o negócio aí não dê errado, essa igreja aí de Éfeso. Então era importante para Timóteo saber que tudo aquilo que Paulo estava falando não era capricho de Paulo. Não era assim, Timóteo, faz isso daqui porque eu gosto, eu acho legal. Assim, ele fala, Timóteo, você está dando continuidade ao que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo é a ordem de Deus. A gente não tem escolha, a gente não tem opção. É isso que Deus quer que nós falemos. Esta é a mensagem de Deus. Então é importante para Timóteo saber disso. Curioso, nessa introduçãozinha de 2 versículos, Paulo vai cutucar levemente os seus adversários, tanto os externos quanto os internos. A primeira cutucada que ele dá é quando ele diz para Timóteo, Deus é o nosso Salvador e Cristo Jesus a nossa esperança. Veja bem que ele não fala que é o Salvador do mundo e a esperança do mundo. Ele fala que ele é o nosso Salvador e a nossa esperança. E para um bom entendedor isso já é o suficiente para dizer que todos aqueles que estavam se opondo à mensagem mesmo de Deus, embora digam, no fundo, que todo mundo é filho de Deus, que a história toda, que Deus ama todo mundo, que no final Deus vai dar um jeitinho, mas Jesus Cristo é uma esperança para todos os homens. Aliás, Jesus Cristo é a condenação para muitos dos homens. Se um dia Jesus Cristo voltar e, dependendo da sua crença, do seu jeito de ver aqui nessa vida, enfim, daquilo que você acredita realmente, Jesus Cristo não é a sua esperança. Jesus Cristo é a sua condenação. É isso que a Bíblia diz. Agora, graças a Deus que ele ainda não voltou e dá tempo da gente ajustar as nossas vidas antes da vinda dele. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, já dando aquela cutucada, né? Timóteo, a gente está do lado certo. Fica tranquilo. Vai ter muita oposição, mas lembre-se que Deus é o nosso Salvador e Jesus Cristo é a nossa esperança. A nossa, Ele está do nosso lado. Ele não está do lado deles, fica tranquilo. Eles estão fora dessa doutrina. Eles estão se opondo a essa doutrina. Eles estão contra a mensagem que Deus confiou para que a gente pregasse. Então fica tranquilo. Porque lutar a batalha do lado errado é ruim. É derrota na certa. É derrota na certa. Bom, depois então Paulo agora vai apresentar no versículo 2 o seu destinatário. Ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quem é Timóteo? Lá em Atos 16 nós vemos um jovem ainda, e a descrição lá é de um jovem cujo pai é grego e a mãe é judia. E aí, numa outra ocasião, Paulo vai dizer que ele aprendeu as sagradas escrituras, sagradas letras, da mãe e da avó, Lloyd e Eunice. Lloyd e Eunice ou Eunice e Lloyd? Lloyd e Eunice. Da sua mãe e da sua avó, Lloyd e Eunice. É isso, né? Lloyd e a avó, Eunice e a mãe. Ok. Mas enfim, vocês entenderam. Agora eu me confundi os nomes das duas. Mas ele aprendeu as sagradas letras da avó e da mãe. Provavelmente as sagradas letras, que Paulo está dizendo, por ela ser uma judia, é as escrituras, claro, do Antigo Testamento.
O bom para Timóteo, pela graça e misericórdia de Deus, é que o pai dele é meio omisso nessa história. Como que a gente sabe disso? Porque deixou que a mãe ensinasse as Sagradas Letras. Porque se ele fosse um bom grego, como ele era, se ele fosse um bom grego, ele ensinava para Timóteo a adorar o panteão grego que os gregos adoravam. Então Timóteo lá ia ser um adorador de Zeus, né, de todo aquele panteão grego lá que eles tinham, né, os deuses copiados só ali, né, os romanos depois copiaram, então eram os mesmos deuses, mesmo o Império Romano ainda reinando, eram os mesmos deuses ali dos gregos, só com nome diferente. Mas parece que o pai dele era meio, né, tanto é que deixou a mãe, não, pode ensinar ele nas Sagradas Letras, o que foi bom para Timóteo. Embora, acho que o pai, sei lá, imagina que por dó, por não entender muito bem por que isso era necessário, não permitiu que o filho fosse circuncidado aos 8º dias de vida. Provavelmente a mãe, uma judia, deve ter pedido isso, o pai deve ter recusado. Mas lá em Atos 16, conta a história que antes de Timóteo, então, ser selecionado por Paulo para caminhar com ele nas viagens, Paulo faz nele a circuncisão. Não sei se o próprio Paulo, se terceirizado, enfim, não vem ao caso, mas justamente porque ele ia passar por muitas cidades que tinham muitos judeus. Paulo sempre pregava entre os judeus primeiro, e o judeu só ouve aquele que de fato dá crédito, ou ele acha que a pessoa tem crédito para falar. Então, se Timóteo não fosse circuncidado, talvez não iam falar. Então, lá em Atos 16, essas informações que a gente tem dele. Alguém que ouviu as Sagradas Escrituras pela avó e pela mãe, mas não foi circuncidado, porque o pai era grego, mas que depois, quando Paulo tomou ele como seu discípulo, ele é circuncidado e acompanha ele em toda a sua viagem. E Paulo, se vocês depois olharem lá depois de Atos 16, Timóteo está em tudo quanto é lugar com ele. Passa por Bereia, Tessalônica, vai para Corinto, vai para Éfeso, vai para Roma, vai para Jerusalém, vai em tudo quanto é lugar, lá Timóteo está junto com Paulo. Timóteo está acompanhando. Então Paulo pegou ele para discipular. Agora interessante, aí a segunda cutucada de Paulo, que ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Por que será que Paulo usa essa expressão para Timóteo? Imagine Paulo lá em Éfeso, dando aquelas recomendações, aliás em Éfeso, né, que ele deixa Timóteo, por isso que eu li aquele texto de Atos para vocês antes, mas imagine que Paulo está lá despedindo e falando assim, ó, dentro de vocês aqui vão surgir também pessoas que vão distorcer essa doutrina. Bom, provavelmente, essas pessoas que ele estava falando, ouviu o evangelho pela primeira vez dele mesmo. E talvez tenham dito que, ó, não, eu creio nisso daí mesmo, dele mesmo. O que os tornava também filho da fé de Paulo. Mas talvez Paulo olhasse para as pessoas e falasse assim, vocês não me enganam. Dá para ver vocês que vocês não creem de fato. Vocês estão aí, mas dá para ver. Por isso que ele chega e fala assim, ó, vai surgir logo logo o heresismo de vocês. Tem um pessoal aí, inclusive ele cita 2 nomes nas cartas, depois nós vamos ver nas mensagens, de pessoas que se opuseram a ele. E aí no meio de tudo isso ele chega e fala para Timóteo, Timóteo, você é o meu verdadeiro filho na fé. Paulo está dizendo assim, aqueles outros lá, fica tranquilo, Timóteo. Eles não são o meu filho na fé verdadeiramente. Filho na fé aqui é uma expressão, se você leva alguém a Cristo, é a expressão que a Bíblia utiliza, né? Quem é o filho na fé? Porque Timóteo é o filho na fé de Paulo? Porque Paulo foi quem ou levou ele a Cristo, ou seu mentor, aquela pessoa que está discipulando. Então a Bíblia usa a expressão, o filho na fé de alguém. Mas Paulo está dizendo, aqueles outros não são meus verdadeiros filhos na fé. Você sim. Agora, por que Paulo podia dizer isso de Timóteo? Porque Paulo podia olhar para Timóteo e falar, Timóteo, você é o verdadeiro filho da fé. Eles não. Por quê? São os deveres dessa doutrina. A segunda parte prática. Paulo olhava para a vida de Timóteo, e nós vamos ver isso durante a série, não vou contar tudo aqui hoje, senão vocês não são mais vivos até o final do ano. Mas a gente vai olhar para como Paulo olha para a vida de Timóteo e fala assim, Timóteo, é isso aí mesmo, está no caminho certo. São os deveres dessa doutrina. Ou seja, a nossa vida, a prática de vida, evidencia as nossas crenças. Evidencia aquilo que nós acreditamos de fato. É como a famosa história da árvore. Como você sabe que uma árvore é uma laranjeira e não uma macieira? Você pega a laranja, não maçã. O fruto, a não ser que você seja um técnico, né? Mas nesse caso, só Deus é o técnico para olhar para uma pessoa e dizer, de fato, você é salvo ou não. A gente não consegue fazer assim se a pessoa não fizer nada. Agora, pela vivência dela no dia a dia, a gente olha e fala assim, bom, se é cristão, é estranho. Acho que você não entende muito bem o que é ser cristão, né?
Porque a Bíblia fala quais são os nossos deveres por sermos cristãos. O jeito que Deus quer que nós vivamos nesse mundo. Que de fato a gente acredita que é o melhor jeito para se viver. E não só acredita, como a gente experimenta isso de fato. Então Paulo está dizendo, Timóteo, fica tranquilo. Você sim é o meu verdadeiro filho na fé. E Paulo termina então dizendo para Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aquela famosa saudação que nós temos nas Escrituras, quase em todas as cartas que nós temos, né, a saudação Kai Kai Erem, Charis Kai Erem, é a ideia de graça e paz, porque a paz é como o judeu saudava alguém, né, o shalom, o famoso shalom, né, shalom, eles até hoje saudam assim, né, a paz, né, essa paz que Deus pode dar. E a graça é a forma que o grego saudava. A graça é charis em grego, mas eles saudam até hoje, né? Kaire. E a pessoa responde, karete. É quase assim, né? Tipo, a graça seja com você, meio que a grosso modo. E eles respondem, oh, para você também. É essa a ideia. Então Paulo, como ele é o apóstolo que vai levar a mensagem aos gentios, ele está querendo juntar esses dois grupos, ele vai juntar uma saudação tipicamente judaica com uma tipicamente grega para dizer, a igreja tem que fazer essa saudação de maneira que inclua esses dois grupos, porque não é mais aquele muro de inimizade que dividia judeus e gentios. Por outro lado, se você leu atentamente aí, é só nessa carta e em 2 Timóteo que Paulo vai acrescentar misericórdia. Então é graça, paz, mas um pouco de misericórdia também para a vida de Timóteo. Quando você ouve alguém dizer assim, que Deus tenha misericórdia de você, provavelmente você vai passar por uma situação difícil. Você está esperando que vai passar por uma situação difícil, a pessoa vem e fala assim, ó, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque sabe que você vai estar numa enrascada. É praticamente isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu sei que eu te deixei em Éfeso, não te coloquei num spa, você não está aí numa belíssima cidade, com um monte de crente. Não, vai ter trabalho aí, Timóteo. Eu sei que você vai ter trabalho de dentro, de fora, vai ter que confrontar muita gente. Então, que Deus tenha misericórdia de você. Curiosamente, essa expressão, graça, paz e misericórdia, saudação tripla, além de 1 e 2 Timóteo, é usado lá em 2 João. E pronto, nenhuma vez acontece mais no Novo Testamento. E 2 João é bem a carta que João fala para que se tiver alguém que não segue a mesma doutrina, nem receber na casa. Tinha aqueles pregadores itinerantes lá naquela época, e alguns iam lá e falavam, aqui é tudo irmão, vamos aí. Lembra que as igrejas eram nas casas, né? Então não é na casa simplesmente para receber alguém, a igreja era na casa. Então se você receber alguém lá, vai falar, aproveita que você está aqui, você não quer trazer a palavra no domingo? Fala, não vai fazer essas coisas, o cara não traz a mensagem correta. Você vai trazer alguém que não prega a mensagem que você crê para pregar, imagine a bagunça que você vai fazer na cabeça das pessoas. Não faça isso. Bem, 1 Timóteo, 2 Timóteo e em 2 João que traz esse contexto, tanto Paulo quanto João vão dizer, graça, paz, misericórdia também, porque eu acho que você vai precisar um pouquinho de misericórdia para confrontar tudo isso. Agora, é claro, e terminando aqui, a graça, a misericórdia e a paz não vem de qualquer lugar, não vem nem de dentro de nós mesmos. Não é algo produzido pelo coração humano. Paulo diz, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a terceira cutucadinha aqui de Paulo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E talvez isso evidencie porque Timóteo poderia ser chamado de verdadeiro filho na fé. E Paulo está falando, Timóteo, dá para ver que Jesus Cristo é o seu Senhor. E para fazer uma ligação entre aquelas duas cutucadas que Paulo deu antes e agora esta terceira aqui, né? Jesus Cristo só vai ser a nossa esperança se de fato Ele for o nosso Senhor. Porque se você não quiser viver como se Jesus Cristo fosse o seu Senhor, você não evidencia a salvação que você tem, e aí de fato, se é que você é salvo, Jesus Cristo não vai ser a sua esperança. Mas se Ele for o Senhor, se Ele for o nosso Senhor, de fato Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu espero que durante toda essa série a gente entenda quais são os deveres então dessa doutrina. Primeiro, as nossas responsabilidades em relação a essa mensagem. O que a gente tem que fazer com ela? Essa mensagem que Deus confiou a Paulo, passou para Timóteo, passou para os líderes lá, e depois de 2000 anos nós estamos aqui transmitindo a mesma mensagem. Mas também quais são os nossos deveres práticos, uma vez que nós afirmamos crer nesta mensagem. Então, venham conosco nessa série até comecinho de dezembro, até o primeiro domingo de dezembro,
E eu espero que 1 Timóteo fale muito aos nossos corações. Amém?